Rapaziada, e a seleção brasileira, hein? Empatou com os Estados Unidos e a imprensa brasileira detonou a atuação do Brasil. Mais uma vez, seleção brasileira ridícula. E mais um jogo preocupante da seleção brasileira antes da estreia na Copa América. Pulisic, que marcou o gol na primeira etapa numa falha do Alisson, goleiro brasileiro, que não foi bem na jogada. Fica aqui até o final do vídeo que já vou te mostrar toda essa repercussão com todos os detalhes. E no final do vídeo eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica. A seleção brasileira decepcionou e só ficou no empate em 1-1 com os Estados Unidos no último amistoso antes da Copa América. Após a partida, quem falou foi o Dorival Júnior, se liga aí. Mas você sai desses dois amistosos com mais certezas ou mais dúvidas em relação aos 11 que vão entrar em campo contra a Costa Rica? Eu saio não só com certezas e algumas dúvidas, porém com muita confiança. Eu não tenho receio em afirmar que nós estamos num caminho importante. É um fato natural isso, de repente um desequilíbrio dentro das partidas. Nós estamos aí, nós jogamos com duas formações completamente diferentes, mas jogadores que já, pelo pouco tempo de trabalho, já conseguem desenvolver um pouco daquilo que todos nós queremos. Eu acho que teremos realmente mais dias pela frente. Eu espero que possamos dar um salto de qualidade, já considerando que todos os jogadores estarão aí em condições a partir de agora, e procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia. Um resultado que, como esses anteriores, também será fundamental para o desenvolvimento da nossa campanha. E espero eu que possamos fazer um jogo ainda melhor do que aquilo que nós apresentamos nessas duas primeiras apresentações. Mas e a imprensa brasileira, hein? Quem falou sobre o empate do Brasil foi o Galvão Bueno e disse que a seleção brasileira tem que ligar o sinal de alerta para a Copa América. E mais um jogo preocupante da seleção brasileira antes da estreia na Copa América no próximo dia 24 contra a Costa Rica. Gente, olha só, o grupo do Brasil na Copa América é complicado. Costa Rica não é um time bobalhão. Tem Paraguai, que costuma ser sempre, às vezes nem tanto, mas muitas vezes uma complicação para a seleção brasileira. E tem a Colômbia, que atravessa uma fase excepcional. Vem de uma piada de 5-1 em cima dos Estados Unidos. Esses Estados Unidos, contra quem o Brasil hoje empatou por 1-1. E olha, teve mais chance de gol o Brasil? Chutou mais a gol? Chutou. Teve mais chance? Não sei. Porque os Estados Unidos meteram bola na trave. O Alisson pode até ter falhado no primeiro gol. Um goleiro do nível dele deveria ter pegado aquela bola, aquela cobrança de falta no canto dele por baixo. Mas depois ele fez duas grandes defesas, salvou por duas vezes a seleção brasileira. Mas sabe o que mais me preocupa nesse momento? É o seguinte: 4 jogos, a seleção fez 8 gols, tá muito bom, mas tomou 6, não pode. A seleção brasileira não pode tomar 6 gols em 4 jogos. Tomou 3 da Espanha, tomou 2 do México e tomou 1 dos Estados Unidos. No Tetra, na Copa inteira, a seleção tomou em 7 jogos 3 gols. No Penta, na Copa inteira, a seleção brasileira em 7 jogos, tomou 4 gols. Ah, Galvão, mas tá apelando, falando de Tetra, falando de Penta, tá bom, vai. Vamos aqui para o Catar, para a última Copa, ficamos nas quartas de final. Mas tomou 3 gols. 6 gols em 4 jogos é muito gol para uma seleção brasileira tomar. E uma outra coisa que me preocupa, porque a gente tá pensando mesmo, em Copa América, agora, a importância da Copa América, a partir do dia 24, da estreia com a Costa Rica, e depois os 3 meses de jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Tem que estar mais firme, porque começou muito mal, em 2023 foi terrível, tem que se recuperar nessas eliminatórias. E a sensação que tive hoje é que o Dorival, e quero dizer mais uma vez, confio no trabalho do Dorival, gosto do trabalho do Dorival, acho que ele tem tudo para formar uma seleção
forte, boa, nada de excepcional, mas uma seleção competitiva, uma boa seleção. Mas nesse momento, eu não consigo ver que o Dorival já tenha um time, que a seleção brasileira já tenha um time. Hoje já começou, cada um vai dizer que foi 4-2-3-1, 4-3-3, porque eram 4 zagueiros, 3 no meio campo, com o João Gomes, com o Bruno Guimarães, com o Paquetá, 3 na frente, com o Rafinha, com o Rodrigo e com o Vini Júnior. Mas ficou aquele gostinho de faltou o Endrick no começo do jogo. Tá bom, Dorival, vamos concordar com o Dorival que ele está trabalhando com calma o menino para que ele vá entrando, vá se acertando, vá se encaixando, tem um futuro muito grande, mas vamos com calma, diz o Dorival. Então vamos com calma. Mas, veja só, depois ele trocou, primeiro um time alternativo contra o México, né? Hoje um time mais com cara de titular, sem o Endrick. Depois ele tirou o meio campo de uma vez, tirou o João Gomes, tirou o Bruno Guimarães, tirou o Paquetá, aí colocou Douglas Luiz, colocou o Andrés Pereira, colocou o Rodrigo mais para trás, botou o Savinho na direita no lugar do Rafinha, depois partiu, quero ganhar o jogo, preciso ganhar o jogo, partiu para praticamente um 4-2-4, o antigo 4-2-4, porque ele tinha os 4 zagueiros, o Douglas Luiz e o Andrés Pereira no meio campo, porque ele tirou o Rodrigo, botou o Martinelli, então ficou com o Savinho na direita, com o Martinelli na esquerda e 2 atacantes ali pelo meio, praticamente 2 centroavantes, com o Endrick e com o Vini Júnior. O Vini Júnior não fez uma boa partida, o Endrick não teve um lance apenas. O melhor jogador brasileiro em campo foi o Rodrigo, então ele mudou o esquema, ele mudou os jogadores, ele fez alterações. Fiquei com a sensação que talvez ele vá colocar a cabeça no travesseiro hoje assim, gente, eu ainda preciso achar esse time até a estreia. Já Mauro César também foi bem enfático, criticou a seleção e Dorival Júnior, se liga aí. Primeiro tempo de equilíbrio, segunda etapa com supremacia do Brasil, finalizando mais, criando mais, substituições, trocas feitas pelo Dorival Júnior, mas ainda assim, a grande oportunidade do segundo tempo foi dos Estados Unidos, Pulisic, que marcou o gol na primeira etapa numa falha do Alisson, goleiro brasileiro, que não foi bem na jogada que decretou o empate na partida Brasil-Estados Unidos 1-1. Bem, cara a cara com o Alisson, o Pulisic não marcou porque o goleiro brasileiro, o goleiro do Liverpool, fez uma defesa espetacular com a mão esquerda, frente a frente com o ótimo atacante do Milan, ex-Borussia Dortmund, ex-Chelsea, né, principal jogador do camisa 10 da seleção americana. Foi a primeira vez que o Brasil empatou um jogo com os Estados Unidos. Sofreu uma derrota, esse empate, o resto dos jogos todos o Brasil venceu. Um resultado que não é para ficar muito preocupado, mas o que se observa é que a seleção brasileira é uma seleção ainda em formação, muito distante de ser um time muito competitivo, e eu não diria que o Brasil é um dos favoritos a ganhar a Copa América, não. A Argentina está mais pronta, a Colômbia vem de uma sequência de 22 jogos sem perder, com vitórias importantes nesse período, inclusive sobre a seleção brasileira. Dá para imaginar que o Dorival Júnior deve ter dificuldades na Copa América. Talvez não na primeira fase, mas adiante sim. E esse jogo com os Estados Unidos, mais inteiro, com os jogadores titulares e mobilizado para enfrentar o Brasil, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na goleada sofrida diante da própria Colômbia, deu bons sinais do grau de dificuldade que o Brasil deverá enfrentar nessa Copa América prestes a começar. Quem detonou a seleção brasileira durante o programa da Jovem Pan e não poupou nas palavras e fez duras críticas à seleção brasileira, Dorival Júnior e alguns jogadores da seleção foi o comentarista pilhado, se liga aí. Mais uma vez, seleção brasileira ridícula. Mais uma vez, até os primeiros 22 minutos, eu tava gostando. Teve ali o gol, teve chance do Vinícius Júnior, teve chance do Rafinha. Tudo parecia que a seleção ia fazer sua obrigação. Qual era a obrigação contra os Estados Unidos que foram, eu quero lembrar isso, que foram goleados pela Colômbia? Vamos lembrar isso. Esses Estados Unidos que baba-ovo falou que foi um bom teste. Eu vi comentarista lá de emissora dizendo, não, mas foi um bom teste. Esses Estados Unidos que dizem que era um grande adversário, perdeu de 5-1 para a Colômbia do Rames Rodrigues, que a gente trata como ex-jogador.
aqui no Brasil. A Colômbia do James Rodrigues, titular na seleção da Colômbia, ganhou de 5-1 dessa seleção dos Estados Unidos. E aí vai o Brasil, no começo parecia que ia ser uma goleada, leva um gol ridículo que goleiro de seleção brasileira não pode levar, mas tudo bem, depois ele fez 2 defesas importantíssimas, mas o gol era super defensável. E aí o Brasil começa aquele futebol chato, até o fim do primeiro tempo não fez mais nada. Aí no segundo tempo, mas criou chances. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos tiveram 2 chances claras de gol também no segundo tempo. E o Brasil 2. Então, para uma seleção que perdeu de 5-1 para a Colômbia, como perdeu essa seleção dos Estados Unidos, o mínimo que a torcida que foi lá pro estádio em Orlando para assistir a partida, os brasileiros esperavam, era ver uma vitória da seleção brasileira. E outra, aí eu vou dar minha opinião. Seleção brasileira tem pouco tempo pra treinar, tem pouco tempo pra jogar. Não é pra ficar colocando o timezinho reserva pra jogar. Bota o time titular sempre, senão não vai entrosar o time titular nunca. Aí vai ser sempre a mesma desculpinha. Ah, não é entrosado. Ah, nos clubes eles jogam melhor porque eles não jogam juntos. Claro! Quando tem a chance de jogar junto, vai o Dorival e bota o time reserva contra o México. Bota o time titular pra jogar tudo que é jogo. Porque esses caras precisam se conhecer. Esses caras precisam de entrosamento. Ou vai ficar bagunça que tá a seleção brasileira. Mas, e aí, craques? O que vocês acharam da atuação da seleção brasileira contra os Estados Unidos? Foi fraca. E o Brasil é favorito para a Copa América ou tem seleção hoje na frente como Argentina, Colômbia e até mesmo Uruguai? E o que você achou das falas da imprensa brasileira aqui sobre a seleção brasileira? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal, deixa bastante like nesse vídeo. Até mais, falou, craques!